Oi, gente, tudo bem? Aproveitando aqui o tempinho, enquanto eu tô aguardando o paciente chegar aqui no consultório, hoje é dia de consultório, né? Aproveitando para, dizer para vocês que sim, eu também atendo em consultório, então eu reservo sempre um horário para estar atendendo os pacientes em consultório e aproveitar esse tempinho, né? Para mostrar para vocês aqui como que eu arrumo a minha maleta para atender domiciliar, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem também um atendimento em domicílio e aí eu tava arrumando aqui a minha maleta para, mais tarde. E aí muita gente me pergunta assim: Luana, como é que tu consegue atender só com uma malinha? Eu falei, gente, depende do que a gente vai fazer, né? Depende do que tá previsto de procedimento naquele dia, né? Vai ter vezes que a gente vai precisar levar um pouquinho mais de material, outras não. Mas hoje eu vou mostrar para vocês a arrumação, né, da minha maleta para um atendimento de primeira vez, né? A primeira vez que eu vou atender o paciente, então eu tô me preparando para fazer uma consulta, né? E coloco mais algumas coisas aí já de precaução que pode ser que eu vá precisar. Então fica aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, gente, como prometido, eu vou mostrar para vocês. Gente, eu sou muito objetiva, né? Eu gosto de, que as coisas estejam fácil acesso para mim. Então, vamos lá. Aqui, ó, eu coloco o meu óculos de proteção, que eu já até mostrei para vocês outras vezes. É um óculos que ele é descartável também, né? A gente utiliza algumas vezes, depois descarta a película. Então, eu gosto muito dele, que não... Realmente a visão fica bem legal. Então esse é o meu óculos. Então eu coloco ele, como ele não dobra, né? Ó, ele não dobra aqui. Eu coloco ele dentro de um gorro limpo, né? Ó, pra levar. Aí, como eu falei pra vocês, é a primeira vez, mas eu levo mais algumas outras coisinhas que pode ser necessário. Então eu vou mostrar logo aqui, ó. Essa minha necessaire, o que eu coloco aqui? Deixa eu ver aqui porque... Tô gravando só com uma mão. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, eu levo o meu lubrificante, né? O gel de óleo de coco e vitamina E, que a gente sempre utiliza, mesmo que seja para fazer uma avaliação, hidratar os lábios antes, né? Algumas seringas. E aqui dentro, ó, eu tô levando também umas bonecas prontas, né? Caso a gente precise fazer um reforço e também para orientar, dependendo do paciente, orientar os cuidadores como fazer a higienização. Então aqui nessa menorzinha, tá? Esse aqui é um ionômero que eu gosto de usar, um ionômero de vidro, então caso tenha necessidade de selar cavidades, algo assim, já é possível fazer, né? Dependendo. E aqui nessa outra necessaire eu coloco o meu instrumental, então vou fazer uma avaliação, eu tô levando um kit clínico, né? Então, no mínimo, eu tenho que levar um kit clínico, mas eu levo também puretas, tá? Levo um kit de puretas, deixa eu mostrar aqui meu kit bem básico de puretas e uma espátula também, né? Caso eu precise fazer algum selamento de cavidade, tá? Então, para esse primeiro momento é isso. Eu levo mais de um kit, mais algumas espátulas, né? Porque a gente tem que sempre levar mais mesmo, né? Sempre levar mais caso necessite. Bom, aqui, gente, eu tenho um estilete, mas só mesmo, né? De caso seja necessário cortar algum outro material. E aqui, ó, que é sempre muito importante a gente ter, ó, a tira de lixa metálica, tá? Sempre anda comigo também para eliminar bordas cortantes, caso tenha. Aqui um outro kitzinho, aqui outras espátulas, né? Caso eu precise fazer selamento de cavidades. E a pedra de afiar, gente, porque olha, as curetas vira e mexe, a gente precisa, né? Afiar também. Então eu levo um pouco a mais, né? Um pouco a mais de instrumental, deixa eu tirar aqui para mostrar as outras coisas. Um pouco a mais de instrumental, porque, né, vai que cai um instrumental, outro, então você ter a mais. E aí eu levo também, né, o kit de higienização com aspiração, dependendo se o paciente aqui, eu sempre fica na minha maleta, mas a gente só indica para aqueles pacientes que não conseguem, né, eliminar resíduos, então é uma escova com aspiração
que o paciente em domicílio também pode utilizar, né, se ele estiver no regime de home care, né? Então tem como acoplar também no vácuo lá, e aí dependendo da situação a gente pode indicar, então eu sempre deixo aqui, tá? Um outro kitzinho de higiene que a gente pode dar pro paciente também, certo? Eu gosto de colocar os EPIs em saquinhos para não ocupar muito espaço, então eu coloco luva, máscara, gorro, tá? No saquinho. Aqui a gente tem, vou tirar aqui, álcool, né? Álcool. O propé, né? Que para entrar na casa do paciente a gente tem que ter o propé, tá bom? Eu gosto de usar o propé. Aqui a minha lanterna, na verdade, de cabeça, que é a lanterna que eu gosto de utilizar, tá? Então essa é a lanterna que eu tô usando no momento, ó. Gosto muito dessa lanterna, certo? Também aqui eu tenho um hidratante, tá? Um hidratante de corpo mesmo. Eu deixo sempre aqui na maleta também, porque se for um paciente neurosequelado, que eu precise fazer um relaxamento muscular, né, da musculatura facial, eu uso o hidratante. Aqui tem uma caixinha que a gente usa às vezes quando proporciona um protetor bucal, aí eu já deixo uma caixinha aqui também, que essa aqui tá de extra. O esparadrapo, se precisar, né, também já deixo aqui, tá bom? E aqui tem o meu oxímetro, e eu vou acrescentar também aqui o aparelho de aferir pressão, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente leva tudo isso. E aqui eu coloco meus babadores, né? Babadores e a ficha que eu vou utilizar. Ainda aproveito, coloco minhas canetas aqui, ó. Meu carimbo, então eu sempre deixo já aqui para não ter o risco de esquecer, tá bom? Então, vou colocar aqui de volta, mas compartilhando com vocês aí como é que eu consigo organizar de uma maneira bem prática o material, né, os instrumentais para um atendimento, aqui no caso, um primeiro atendimento, que é a consulta, né, e já, se for o caso, já fazer alguma adequação do meio bucal, né, vai depender muito da condição do paciente, né, de como que vai estar, e a gente dá o segmento, tá bom? Bom, gente, normalmente na consulta, né, nessa primeira sessão, que é a consulta, eu não costumo fazer procedimento, tá? Porque assim, a não ser que seja algo de urgência ou uma adequação do meio, né, um reforço da higiene, tá? E dependendo da necessidade, alguma raspagem, algum selamento de cavidade. Porque outros procedimentos, é bom a gente sempre marcar uma outra sessão para que nessa primeira sessão a gente não comprometa a avaliação, né? Observar ali a rotina do paciente. Então, normalmente, primeira sessão é consulta, né? E dependendo aí da situação, um reforço da higiene, uma orientação, né? Sempre a orientação, sempre de higiene, mas um reforço caso necessário e uma adequação do meio, caso precise uma raspagem ou algum selamento de cavidade. E no mais, a gente vai planejar, né, para as próximas sessões, tá bom?